A gente estudou sobre capítulo 3, a cura do coxo. Amém? Esse e-book dessa aula eu trouxe, vai ser disparado para vocês amanhã. O de hoje, depois de amanhã. Tá bom? Quando eu falei da cura do coxo, é porque essa primeira sessão do livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 5, ela está muito interligada, um capítulo ao outro. Os fatos eles estão muito conectados. Então eu vou dar o rewind, né? Aquela tecla de voltar a fita, né? Para a gente dar uma lembrada. A primeira coisa que a gente falou no capítulo 1 foi a ascensão de Jesus, no capítulo 2, a descida do Espírito Santo. No capítulo 3, a gente tratou sobre a cura do paralítico na Porta Formosa. Algumas coisas que me chamaram a atenção nesse milagre do paralítico, e eu escrevi isso no e-book, é que, a exemplo desse paralítico, ele era colocado ali na porta do templo e ele não podia entrar no templo, porque existia uma lei de que no templo não podia entrar ninguém aleijado, manco, doente, não podia entrar. O templo não podia ter gente com defeito. Então, ele ficava numa porta que tinha mais ou menos 25 metros de largura por 20 de altura, a Porta Formosa. Com uma porta desse tamanho, é muita gente que passa. Então, ele era manco, mas não era burro. Para ele ganhar a oferta, esmola, ele tinha que ficar onde passasse muita gente. Sim ou não? Então, vai ficar num lugar onde... Então, ele era manco, mas não era burro. Pensou, não, me deixa aqui na porta aqui que vai passar muita gente. Então, essa estratégia dele estava muito ligada à sua necessidade de sobrevivência. Quando Pedro chega ali, ele chama o cara e diz assim, olha para nós. E o cara está de cabeça olhando para o chão com a mão assim. E aí quando ele olha para o Pedro diz assim, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Que coisa interessante, porque eu estava perguntando para a pastora Márcia hoje, enquanto eu estava escrevendo o e-book, eu disse para ela algo que eu não disse aqui na aula. Por que Pedro falou? O que Pedro, na verdade, estava querendo dizer? Não tenho prata nem ouro. Não tenho grana. Mas o que essa afirmação tem de poderoso? O que essa declaração tem de poderoso? Não tenho prata nem ouro. Pensa 15 segundos e me fala. O que essa... Não vou te dar nada desse mundo. Quem pode, conforme a gente diz em francês, rajoutar quelque chose, juntar mais alguma coisa? Quando Jesus quis comparar Deus a alguém, ele comparou Deus a quem? Quando Jesus quis comparar Deus a alguma coisa, ele comparou Deus a quem? Mamon. Ele disse assim, ninguém pode servir a dois senhores. Vai amar um e odiar o outro. Então ele coloca um peso de comparação entre o Deus das riquezas, da grana, e o Deus criador de todas as coisas. Quando Pedro diz assim, não tenho prata nem ouro, o que Pedro está dizendo? Eu não tenho aliança com Mamon. Aquilo que eu vou entregar a você não vem de Mamon. Por que eu estou te dizendo isso? Aqui no Brasil, nós temos um dito que estabelece o seguinte, quem tem mais recurso alcança mais recurso financeiro, alcança melhor tratamento. Não é isso que a gente pensa?
E realmente isso tem alguma lógica de ser. Mas o que o Pedro está dizendo é o contrário disso. Ele está falando, meu amigo, a tua cura não é o dinheiro que vai te dar. A mudança do teu destino não está atrelado à riqueza. A mudança do teu destino está atrelado ao que eu vou liberar sobre você. Em nome de Jesus, levanta e anda. Qual era o destino daquele cara? Viver da misericórdia dos outros, andar com as pernas dos outros, porque ele era colocado ali todo dia. E aí, quando eu pensei nisso, Giro, eu pensei que existem pessoas que estão na porta do reino vivendo na mesma condição daquele cara. Quanto tempo você está na igreja? 40 anos. Nós estamos andando com a perna dos outros e vivendo da misericórdia dos outros. Mas a graça de Deus é poderosa para mudar o destino dessas pessoas, como mudou daquele homem. Amém? E aí, por causa desse milagre, por causa dessa situação, o apóstolo Pedro começa a pregar uma palavra. E isso traz um alvoroço, porque era notório o milagre que tinha acontecido. O cara estava há 40 anos ali. Então todo mundo agora vai falar assim, pô, o cara que estava ali um tempão, meu, ele está lá dentro pulando, igual um gafanhoto, um grilo. O cara está louco de alegria porque mudou a situação dele. E ele está louvando a Deus. Antigamente o discurso dele era pedir, me dá. Agora o discurso dele é dar para Deus a adoração que ao Senhor é devida. Então você vê que a atitude de Pedro, a ação de Deus na vida de Pedro para com esse homem, muda não somente o destino dele, mas muda o discurso. Que agora ele não espera receber mais, agora ele tem para dar. Amém? Aí as pessoas se convertem. E aí o número de crentes chega a 5.000. A festa é tanta que aí os sacerdotes e os maiorais do templo mandam prender os apóstolos. E isso está registrado a partir do capítulo 4. E aí o Pedro e o João são levados. E a gente falou sobre isso. Quando eles, sendo presos, vão parar lá diante do Caifás, aquela questão dele ter estado anteriormente numa situação onde Caifás estava perto, ele nega Jesus. E agora, cheio do Espírito Santo, Pedro tem a oportunidade não de negar a Jesus, mas de testemunhar de Jesus para a classe política e religiosa. E o discurso de Pedro é impactante, porque ele fala, olha, vocês estão mandando eu me calar, mas eu não posso me calar diante do que eu tenho visto e ouvido. E outra coisa, importa agradar a Deus e não aos homens. Aqui tem uma coisa que não escrevi no e-book, mas eu quero te dar uma dica. A palavra de Deus nos diz que toda autoridade é estabelecida por Deus, sim ou não? O sumo sacerdote era uma autoridade estabelecida por Deus? Se ele deu uma ordem para Pedro não falar, por que Pedro desobedeceu a ordem? Presta atenção numa coisa. A gente obedece toda a ordem da autoridade, menos aqui afronta a autoridade de Deus. E aí você tem que estar pronto para as consequências. Você é instado a obedecer toda a ordem pronunciada por uma autoridade, menos a ordem que afronta a autoridade de Deus. E aí você tem que estar pronto para a consequência. O que aconteceu com os apóstolos? Entendeu? O pretenso candidato, aliás, um dos candidatos à presidência da República, que eu não preciso falar o nome, ele disse que, dentre as coisas que ele pretende fazer ao assumir o governo, além de regular a mídia,
é controlar a igreja. E eu ouvi uma palavra do pastor Silas Malafaia essa semana que foi muito interessante. Alguém perguntou para ele: pastor, e se fulano ganhar as eleições? O companheiro ganha as eleições. Aí ele disse assim: se ele ganhar as eleições é porque Deus quer tratar a igreja. Porque muito provavelmente muitas coisas nos serão impostas. Agora, já tem pastor batista no Rio de Janeiro se pronunciando em nome da Convenção Batista. E ele fez isso erradamente, tá? E foi repreendido pela Convenção Batista Carioca. Ele foi dizer que a igreja tinha que pedir perdão a um determinado senhor. Esse vídeo correu à internet. Conflito de autoridade. Prevalece a autoridade. Que é autoridade? Porque Deus é autoridade, o resto representa a autoridade. Amém ou não? Então diga comigo: Deus é a autoridade. Os outros são autoridades representativas. O policial não é autoridade, ele representa a autoridade do governador. Ele está investido de autoridade pelo governador. Então, são autoridades representativas, a autoridade é o Senhor. Amém? Parêntesezinho. E aí o Pedro é preso. E uma vez preso, ele e João são levados ao Sinédrio. E aí depois eles são soltos. E quando eles chegam lá na casa onde os discípulos estão reunidos, eles começam a dizer o que aconteceu. E aqui a gente tem uma coisa chamada teologia da oração. Porque uma vez que eles dão testemunho, ó, Jesus curou o cara que estava lá na porta do templo 40 anos, e nós fomos presos. Yes! Nós fomos presos, velho. E aí quando nós chegamos lá, os caras viram tal, não sei o que, reclamaram, mandaram a gente, mas aí não tinha jeito, eles soltaram a gente. Aí os discípulos oram. E aqui, essa oração ela começa no versículo 24. E soltos, o 23 assim: soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que disseram aos principais dos sacerdotes e anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Aí, olha o que eles dizem. Qual é a palavra que vem aí? Logo depois? Verso 24. Qual? Tá. O soberano, né? Você sabe qual é a palavra no grego traduzida para Senhor? Você vai se assustar. Eu peguei o original grego para ler. A palavra ali, pastor Leandro, não é Kyrios, que normalmente a gente encontra no grego, mas é déspota. O que é um déspota? Déspota. O que é um déspota? Quando você ouve essa palavra, esse presidente é um déspota. Normalmente ela tem cunho ofensivo, não é? Isso é um cara que governa por um autoritarismo, um absolutismo. Só ele fala, isso é um déspota. Só que no grego, déspota não significa isso. Significa senhor e mestre. Queria trazer essa curiosidade para vocês. Déspota, senhor e mestre, que ensina por uma lei ética e moral absoluta. Olha, que top, hein? Que top. Aí,
eles vão nessa teologia da oração começar dizendo que Deus, tu és um déspota, tu és Senhor e mestre, tua ética é perfeita, tua lei é perfeita. E eles dizem, o Senhor criou todas as coisas. Eles vão orando, mas aí eles abrem a boca e, reconhecendo a soberania de Deus, eles declaram o Salmo 2. A oração deles é baseada na palavra. Teologia da oração. Se você quer orar coisas que Deus responde, ore a palavra. Pastora Valnice Milhomens ensina isso. Apóstola Valnice Milhomens. Orando a palavra. Acho que tem até um livro dela, Orando a Palavra. Você já viu... Tem umas coisas, irmão, que a gente vê em alguns lugares. As pessoas orando as coisas mais absurdas, né? Tipo, Senhor, mata fulano para eu casar com ela. E por aí vai. Ora a palavra porque Deus responde. E aí, quando nessa... Nunca viu isso? Quando você vê eles orando debaixo da soberania de Deus, orando a palavra e pedindo a coisa certa, o que eles pediram? Opera sinais e maravilhas, Senhor, em nosso meio e nos dá ousadia para pregar a tua palavra. O que você pode traduzir por ousadia? Coragem, outro sinônimo. Confiança no que está pregando. Então eles estão pedindo a Deus isso. Eles não estão falando, Senhor, é que a gente vai dizer que Jesus Cristo salva. Hein? É só Jesus Cristo salva. Da cadeia. É, exato. Pregassem a palavra. E isso tem a ver com a nossa maneira de pregar. Eu queria dizer que Jesus te ama. Hein? Jesus te ama. Eu sou crente, Jesus te ama. Entende? Não, ele estava... Olha a ousadia do Pedro, olha para nós. Nesse caminho de pedidos, de base de oração, de reconhecimento de soberania, qual é a resposta de Deus? Olha lá, verso 31. Alguém leia, por favor, Atos 4, 31. Oi, quê? O que aconteceu? Irmão, pelo amor de Deus, hein? A gente está precisando rever a teologia da nossa oração. Porque às vezes nem a gente treme, que dirá o lugar. E é interessante porque o escritor da epístola Tiago, ele diz assim, crês tu em Deus, fazes bem. Porque até os demônios creem e... Então eu penso que tem demônio que está melhor do que muito crente. Porque a gente, sabe, está tão habituado com a religião que o componente do temor ele tem se afastado. E as bases da nossa teologia da oração se tornam tão centradas em nós mesmos que a gente coloca a nossa vontade acima da vontade de Deus. A gente já não reconhece a soberania de Deus. Os nossos planos é que são bons, perfeitos e agradáveis. E aí se tem alguém aqui para tremer, que seja o vizinho, eu não. Sempre estão diante de qualquer circunstância, entende? E aqui não. Uma coisa interessante também é que quando eles pedem os sinais, esses sinais eles geram resultados. Sim. Porque em muitos momentos a igreja se perdeu em manifestações, que seja ou não do Espírito Santo, mas que no final daquela manifestação gerava resultado nenhum. Eu costumava dizer que não tem muita dificuldade de ver as pessoas pulando no Espírito, caindo no Espírito, mas que quando levantasse diferente,
Esse é um resultado maravilhoso, né? É tudo de bom. Diga comigo, TDB, tudo de bom. Aí a gente vai entrar numa aula que a doutora Cláudia deu aqui pra gente, que foi poderosa a aula, quando ela falou sobre relacionamento. Aqui está reafirmando o caráter da igreja que você compartilhou conosco. Olha o texto que antecede. E todos foram cheios do Espírito. Aí, aquilo que você falou está se repetindo aqui. Verso 32, vamos ler do 32 até o capítulo 5, que vai seguir até o verso 16. Olha só. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. 33. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. 34. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda. E colocava onde? E colocavam aos pés dos apóstolos. 35. Trinta e seis. Trinta e sete. Capítulo 5, verso 1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu sua propriedade. Verso 2. Verso 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Verso 4. Verso 5. Verso 6. Sete. Ixi. 8. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. 9. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, eles também te levarão. 10. Onze. 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. 13. 14. 15. Os doentes sejam levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando o perigo passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. 16. Incluíam também multidões das cidades próximas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os
parar aqui. Você reparou que, não sei se na tua Bíblia é assim, mas o capítulo 4, o final dele emenda com o capítulo 5, sem que haja nenhum título no capítulo 5, porque a história é a mesma. Então a história começa no ambiente da igreja, onde há unidade e generosidade. Aristóteles, filósofo, ele dizia que a virtude está no equilíbrio, ou seja, existe a avareza, que é eu não dou nada, e existe a prodigalidade, onde eu gasto tudo. Para Aristóteles, a virtude está na generosidade, que é exatamente o ponto de equilíbrio. Esse era o ponto da igreja. Amém? Uma igreja generosa. Essa igreja tinha uma marca de unidade. O texto diz que era o coração da multidão dos que criam. Alguém já tentou dizer que o socialismo começa em Atos dos Apóstolos, mas essa é uma tese que perde consistência, porque no socialismo, o Deus do socialismo é o Estado. Na igreja de Atos, o Deus da igreja não é o Estado, é Deus. E uma das coisas que motivavam, segundo alguns comentaristas, esse compartilhamento na igreja, era o nível de pobreza da igreja de Jerusalém. Inclusive, Paulo pede às igrejas da Ásia que levantem uma oferta para a igreja de Jerusalém. Vocês já leram isso? Então, haviam muitos pobres naquela época. E essa igreja, nesse meio que humanamente é chamado de pobreza, ela tem uma marca da presença do Espírito Santo, porque ela é uma igreja próspera. E segundo o conceito hebreu judaico, prosperidade é ausência de necessidade. Então, ela era uma igreja próspera não porque tivesse gente rica, é porque não tinha necessitados. Entende a diferença? E a generosidade dessa igreja foi um instrumento usado pelo Espírito Santo para expor pecados. Presta atenção nisso. A generosidade desta igreja foi o instrumento que o Espírito Santo usou para expor o pecado. Por quê? Um cara chamado Barnabé, natural de Chipre, pegou uma propriedade, vendeu, pegou o dinheiro e botou aos pés dos apóstolos. Vendeu tudo, sei lá, vamos botar aí R$1 milhão, um exemplo. Foi lá e tchuf. E ele colocou aos pés dos apóstolos. Eu ouvi um pastor dizer um negócio fantástico sobre isso, para deixar claro que na igreja do Senhor, dinheiro fica no pé da igreja, não vai para a cabeça de ninguém, fica no pé. Está debaixo dos pés. A igreja governa sobre finanças, ela não é governada pelo dinheiro. Amém ou não? Porque quando você é governado pelo dinheiro, o que fica sobre você é o espírito de avareza, não é a generosidade. O dinheiro diz quanto você oferta. Mamon diz para você, oferta só 10. Mas ele te leva a gastar 150 no restaurante. Então, a avareza não é somente o não dar para ter, mas é ser governado pelo dinheiro, a fim de que o dinheiro te seja por instrumento de satisfação particular, em detrimento de abençoar outros. Você tem dinheiro para você, e você se contenta porque tem dinheiro. Isso é avareza. E aí Deus faz assim, ok, então eu vou pegar a generosidade da igreja. Você está entendendo o que eu estou colocando? Eu vou pegar a generosidade da minha igreja e vou expor o espírito de mamon e de manipulação. Vai haver quebradeira.
Vou quebrar as pernas desse demônio no meio do meu povo. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Isso é motivo da gente aplaudir o Senhor, hein? Porque o Satanás encheu o coração de um casal, de uma família, irmãos. Satanás trabalhou no coração de uma família, Giro. Vende a propriedade. Entregue a metade, mas deixa eles pensarem que vocês entregaram tudo. O problema não foi entregar a metade. Foi entregar a metade para provocar na igreja a sensação de que você entregou tudo. E aí cabe uma sentença. Quando nós entregamos a metade de qualquer coisa para Deus, com essas bases, significa que Satanás já é dono de tudo. Você está entendendo o que está se colocando aqui, irmãos? Para impressionar, vou dar 200, Satanás é dono de tudo. Isso vai acender luz sobre mim. Vou dar essa oferta porque vai acender luz sobre mim. Teu dinheiro vai entrar e sair. Agora, quem governa você é o diabo. Satanás é o dono. E aí, irmãos, é muito sério, porque quando esse tipo de coisa acontece, o Espírito Santo se manifesta para trazer luz sobre a verdade. Porque a questão não é quanto você dá, é como você entrega. E Pedro deixa isso claro, porque ele recebeu a oferta. Hein? A oferta foi para o altar, ele olhou e falou assim: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Você não precisava fazer isso. Aliás, a igreja não precisa do seu dinheiro. E o problema todo está aqui, é você achar que nós precisamos do seu dinheiro. E aí você, para não perder, porque para Ananias também tinha isso, dar tudo significava perder. Ele já não era dono. Ele achou que era. Irmão, para você ver como essa questão financeira é séria no meio da igreja, irmãos. É muito sério. Dinheiro é algo extremamente espiritual. O apóstolo Arles, ele ensina que dinheiro é semente, e quem come a semente fica sem fruto. Ananias, é isso aí mesmo? É. Tá bom. Você mentiu aos homens. Você deixou até, as pessoas estão até achando que esse era o valor do terreno. Mas então pague o preço. E eu ouso dizer, irmãos, que ele pagou o preço do terreno com a vida. Eu preguei uma mensagem nesse texto chamado O Culto com um Senhor Escondido. Era o título da mensagem. Preguei essa mensagem há anos atrás. Um culto com um Deus escondido. É quando você promove um culto para que, aquela expressão, né, para inglês ver. Um culto para inglês ver. Onde você vai promover ações de adoração para inglês ver. Aí se cumpre mais ou menos aquilo que o profeta Isaías profetizou. Esse povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aqui, especificamente no caso de Ananias, o coração dele estava tão longe de Deus, mas tão agarrado com Mamon. Irmão, no capítulo 3, Pedro está confrontando Mamon. Não tenho prata nem ouro. A minha movimentação não é por grana. Eu não me movo no reino por dinheiro. Aí vem Satanás botar alguém aqui para dizer para mim que o negócio é grana. Morra! Morra! E o detalhe, quem está junto nesse tipo de propósito vai de ralo junto, usando expressão carioca. Vai de ralo junto.
A família estava ajustada para pecar contra o Espírito Santo, mas o culto foi entregue separado. O cara morreu e a mulher não estava perto, Giro. Se uniu para o errado, mas não se juntava para o certo. Que absurdo, né, irmão? Aí chega a mulher e diz, 3 horas depois que o marido já estava enterrado, irmão. Teve nem velório, era enterro de Covid. Vai rápido, enterra rápido, pior do que o Covid. Morreu, enterra, não dá nem banho no defunto. Porque nos judeus, quando morre, dá banho, né? Lava o bichinho direitinho e tal. E não tem caixão, bota enrolado em faixa e bota lá no negócio. Aí chegou a Safira, toda serelepe, nem sabia que já era viúva. Viúva alegre. Oi. E aí, Safira, beleza? Irmãos, numa igreja apostólica, o espírito de engano não prevalece. A palavra diz que aquele que usa de engano não prevalecerá. Aí quando ela chegou lá na igreja, vem cá, vendeu por 500? Foi por... Não mete essa, filha. Se fosse um apóstolo carioca, diria isso, né? Passa amanhã, menina. Não mete essa. Você acertou com o seu marido para tentar o Espírito Santo, mentir. Está vendo aqueles meninos ali? Acabaram de enterrar teu marido, vão te enterrar também. Tchau. Sabe o que acontece, irmãos? Olha isso aqui. Que coisa boa é fazer o e-book depois da aula. Olha o que acontece. Safira morreu, verso 11, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram essas coisas. Diga comigo, quando o espírito de engano cai, o temor chega. Verso 11, está aqui, ó. Se nós estamos querendo avivamento, é preciso que de nós seja removido o espírito de engano. Se nós estamos querendo sinais e prodígios, é preciso que o espírito de engano seja removido, que a avareza seja removida e que a liberalidade, por base na generosidade, a unidade, pelo vínculo do Espírito, se estabeleça. Nesse ambiente, o espírito de avareza não prospera. Aí, vamos seguindo. E fica uma coisa clara, o espírito de temor pegou todo mundo, crente não crente. Rapaz, tu viu o que aconteceu lá naquela igreja? A Safira e o Ananias, mas foram mentir para os meninos lá, virou logo Covid, enterro rápido. Lá. Que dispensação é essa que nós estamos vendo nesse texto? É lei ou é graça? Brinca. Brinca. Não, nós estamos na graça. Está no período da graça aqui, ó. E conforme o pessoal do interior de São Paulo fala, o chicote estrala. Igual Silas Malafaia ri. Não é assim que ele ri? Irmão. O chicote estala na graça. Você está brincando com a graça. Cuidado. Quem brinca com a graça cai em desgraça. Aí está todo mundo fora olhando e dizendo assim, que igreja é essa? Rapaz, não pode mentir que morre. Aí tem uns que estão com espírito de temor e se aproximam. Mas outros, em vez de ter o espírito de temor, tem o espírito de medo. Não se ajunta. Veja bem. Quanto aos outros, verso 13. Ninguém ousava juntar-se com eles. Mas o povo tinha-os em grande estima.
Aí, sabe o que está acontecendo nesse versículo aqui? Caraca! Imagina a divisão na cabeça das pessoas. Ah, não, eu quero estar nesse lugar onde a verdade impera. A outra falando assim, não, porque de vez em quando eu minto, está arriscado eu morrer também. É isso aqui, irmão, que está acontecendo. Mas os crentes são bacana, hein? Tinham-os em grande estima. Os crentes são bacana, mas deixa eles lá quietinho que eu fico aqui no meu negócio. Aí o que acontece no verso 14? E a multidão dos que criam no Senhor, pela primeira vez, desde o capítulo 2, onde houveram as primeiras conversões, há uma descrição de homens e mulheres convertidos. O que isso significa? Inclusão. Tenta achar uma descrição semelhante ao capítulo 12 e capítulo 3. Fala em tantas almas se converteram, e a multidão dos que criam era tanto, mas não fala homens e mulheres. Aqui fala. Por quê? Que coisa interessante, né? Não, e aqui é o seguinte, deixou claro que eram o quê? Da multidão dos que creram tanto o quê? Não era todes. Então a verdade e o temor estabelecem cada coisa no seu lugar. Entendeu? Não tem todes. Tem homens e mulheres. E naquela época já existia homossexualismo a dar com pau. Isso é fato histórico. Você sabe o que acontecia na Grécia antes de Cristo? O homossexualismo era influenciado no meio do exército. Sabia? Porque eles acreditavam que o amor entre dois homens faria com que um protegesse o outro. Era normal. Na Itália, na época do Império Romano, era normal relações homossexuais. Fazia parte da cultura. E segundo alguns historiadores, esse foi um dos fatores que fez o Império Romano só durar 430 anos. Porque politicamente, militarmente, ele tinha toda a condição de avançar muito mais. Mas por causa da promiscuidade, cessou. Então, que coisa interessante é olhar dentro dessa multidão da igreja a clareza do Deus criou homem e mulher. E quando essa natureza é nova em Cristo, está aqui essa verdade explícita com clareza, para ninguém discutir isso. Nem fulana, nem fulane, nem... É homem e mulher, acabou. Na igreja tem isso aqui, acabou. Conforme Jesus fala, macho e fêmea os criou. Acabou. Amém ou não? Vamos seguindo? Estou acabando, hein? E essa multidão crescia cada vez mais. Agora no 15 e no 16, tem um negócio aqui que a gente precisa entender. Alguém pode ler os 2 versos para mim? Bom, aqui está falando que a sombra de Pedro curava? No texto está dizendo isso? Está dizendo que as pessoas botavam lá para ver se dava certo. Não é? Para ver se a sombra curava. Sabe, irmãos,
Um grande perigo que acontece no ambiente de sinais e maravilhas é quando o misticismo começa a entrar. Eu hoje estava vendo uma foto no, acho que foi Instagram, Facebook, uma foto de um negócio numa igreja, o pessoal com umas capas verdes, outras com capa vermelha. Eu olhei aquilo. Foi ontem. Uma festa que teve numa igreja, mete capa verde em um, capa vermelha em outro. Falei, deve ser uma festa portuguesa, né? Uma festa portuguesa. Irmãos, está um negócio, uma salada de coisa no meio, que as pessoas começam a ter umas atitudes assim escabrosas, que eu vou para as Escrituras, a nossa guia é aqui, amém? É isso aqui. A palavra diz que os crentes são curados pela oração, pela imposição de mãos. Não diz que sombra vai curar, não fala. Você sabe, por exemplo, você pode citar um texto assim para mim, não, mas a mulher do fluxo de sangue, ela tocou aonde? Você sabe o que era a orla de Jesus? Era o talite dele. Sabe o que tem o talite? 613 franjas que representam os 613 mandamentos da Torá. Então, a tradução desse ato dessa mulher é tocar na palavra para ser curada. Não é misticismo. Ela foi com fé na direção da fonte. Aí o outro texto lá diz que no tanque de Betesda, que significa casa da graça, não sei se eu cheguei a conversar sobre isso com vocês, porque diziam que tinha um anjo que descia. Não descia anjo nenhum, irmão. Diziam. E a gente lê o texto e fala, o anjo descia e curava. Não curava ninguém. É igual outro que disse que o nome do coitado do Paulo, era Saulo, depois virou Paulo. Não tem nada disso. O nome dele sempre foi Saulo para os judeus, porque vem do mesmo nome de Saul, e vem Paulo, que era grego, Paulos, mais nada. E a gente pega o texto bíblico e começa a colocar misticismo em cima de coisas que estão completamente dissociadas disso. Sabe o que é isso? Neognosticismo. Neognosticismo que vem se manifestando na igreja. Práticas místicas. E é interessante, irmão, porque as pessoas amam isso. Bote uma televisão em cima do seu copo d'água. Se fosse na época da de tubo, ia dar ruim, né? Não tinha um negócio desse? Bote sua televisão em cima. Não, era um copo d'água em cima da sua televisão. Bote um pote com sal grosso atrás da sua porta. Irmão, isso é macumba. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus não se move por sal grosso, se move por declaração. E disse Deus, seja luz. Então, para você ver como isso é sério, Provérbios diz que assim como o homem crê no seu coração, assim é. Aí Jó no capítulo 3 diz, o mal que eu temia me sobreveio. Porque a coisa não é mística. Não é, pegue uma rosa ungida e leve para sua casa. Ela vai secar e não vai acontecer nada. E quando acontece? Irmãos, o diabo faz milagre. É só você olhar Êxodo, perdão. Sabia que o diabo faz milagre? Moisés liberava uma praga sobre o Egito, que as águas do Egito virem sangue. Os magos de Faraó vinham e faziam a mesma coisa. O diabo faz milagre, irmão. A Bíblia diz que ele opera com um tal nível de autoridade que, se possível fosse, ele enganava até os escolhidos. E tem gente que está indo de engano nesse negócio. Porque, aqui, irmãos, os sinais e maravilhas eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Foi a oração deles no capítulo 4. Senhor, dá-nos ousadia para pregar a tua palavra enquanto tu fazes sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Não vai ser o copo d'água que vai resolver seu problema.
não vai ser a rosa ungida. Pedro fala no capítulo 3, por que vocês estão olhando para nós aqui como se fosse por nossa virtude que ele foi curado? Hã? Não foi, foi a fé no nome de Jesus que deu a esse a perfeita saúde. Porque não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Então, quando a gente fala dessas coisas, à luz do que estamos vendo em Atos, nós estamos vendo, eu abordei sobre o misticismo, amém, já, que é um pilar do neognosticismo nos dias atuais. Irmão, próximo culto, traga uma pedra que nós vamos orar e você vai chegar em casa, se a sua sogra tem mais de 3 metros, ela é o Golias da sua vida. Você vai atirar essa pedra na testa dela e ela vai cair por terra, diga aleluia. É isso que estão querendo, irmão, brincar com o evangelho. E sabe por que tem gente caindo nisso? Porque não amadurecem na fé. São meninos levados por todo o vento de doutrina. Aí Paulo diz assim, mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. Quanta coisa a gente aprende no livro de Atos, né? Quanta coisa a gente aprende no livro de Atos. A gente precisa olhar para essa igreja primitiva e falar, Senhor, restaura em nós os fundamentos da Tua palavra. Restaura em nós os fundamentos da Tua palavra. Uma curiosidade. O Salmo, o livro dos Salmos é chamado Terrilim, em hebraico. O Salmo 2 é uma música. Então, quando aqui em Atos 4, quando a gente está lendo, e eles abrindo a boca unanimemente, alguns intérpretes e estudiosos das Escrituras chegam à seguinte conclusão. O Espírito Santo, Salmo é o quê? É uma música, não é? Diga, é um cântico. O Espírito Santo uniu a igreja em torno de uma adoração. E eles, levantando a voz, unanimemente disseram, Senhor, por que bramam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Olha que coisa interessante. O Espírito Santo governando a igreja e dirigindo não só a intercessão da igreja, como a adoração da igreja. Cantaram juntos. Não é para pensar? Na hora que a gente chegar nesse lugar, irmãos, você acha que o lugar não treme? Nós estamos esperando coisas sobrenaturais de Deus. Tem princípios para que elas aconteçam. Tem princípios. Um dia a gente vai falar sobre frequência de ressonância. Alguém tem alguma pergunta? Ô Cláudia, me ensina. Quem? Quem que tem? Pode desligar, Vlad, obrigado, hein? Está acabando, para dar tempo de comer quibe na cantina. Você que não veio, perdeu o quibe.